Você pode tomar o seu assento. Nessa noite, eu confesso para você que o meu coração está pulando de alegria, porque o tema desse congresso, a música tema dele são promessas antigas, milagres esperados. E eu confesso para você que eu não poderia começar essa noite sem dizer que eu estou aqui para consagrar junto com você aquilo que Deus colocou no meu coração há 18 anos. Quando eu tinha 11 anos, eu recebi a primeira palavra profética. E ontem a minha mãe terminou dizendo que a profecia vai te encontrar, que eu escreveria. E depois assim se repetiu com 14, 16, 17, 18, 20, 21... E as enxurradas de, menina, você vai escrever, vejo livros dentro de você, tem muitos livros dentro de você, começaram a tomar forma dentro de mim. E eu confesso para você que eu dizia assim, e uma hora isso vai acontecer. Não sei, talvez quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver um momento, agora eu estou cuidando, criando as minhas filhas. E no início desse ano, como a minha mãe bem disse, meu pai me deu uma palavra para mim e para o meu esposo no ano passado. E no início desse ano, meu esposo me deu uma palavra. E essa palavra tomou forma dentro do meu coração. E eu disse sim para Deus. Eu confesso para você que isso aqui não foram palavras imaginadas, meramente escritas para uma venda de livros. Isso aqui foi contado dentro dos quartos das minhas filhas. Essa história foi criada junto com a outra, representando o que essas duas meninas representam para mim e o meu pedido ao Senhor. Hoje eu trabalho com o filho de muitas de vocês. Atendo em gabinete, recebo na minha casa filhos adultos, com todo amor, com todo carinho, respondendo ao Senhor o meu encargo pastoral. E eu confesso para você que tem me incomodado perceber que as pessoas com tanta dureza num coração, ou até mesmo um leve desprezo, às vezes dizem, nossa, essa geração ela é muito acelerada, essa geração não presta atenção em nada, essa geração não vai conquistar como a antiga. E de fato, somos conhecidos, geração Z e geração Alfa, como a geração colaborativa. A geração que talvez não aprendeu a pescar o peixe. Mas eu te pergunto hoje, aonde estão as mães, aonde estão as tias, aonde estão as professoras, aonde estão as irmãs mais velhas, aonde estão os pais, aonde estão a geração anterior dizendo, por vocês, eu me santifico. Eu vou parar a minha vida e vou contar um pouco para vocês. Quando eu ganhei a minha primeira filha, eu senti que o meu ministério tinha sido parado. E eu sempre fui muito ativa na igreja. Meu Deus, peixinho de congresso. E eu dizia para o meu marido, meu Deus, parece que agora eu estou inútil aqui dentro. E o Espírito Santo disse para mim, eu te chamei para dentro de casa para formar o teu principal legado. O meu coração mudou, eu me apaixonei ainda mais pela missão de dentro da minha casa. Eu confesso para você que o que queima no meu coração é ver aquelas duas meninas conhecendo Jesus de fato. Vir aqui sábado após sábado, pregar para muitos dos filhos de vocês, é o que enche o meu coração. Compartilhar um discipulado e perceber que junto com você, Jesus pode e vai usar essa próxima geração para o avivamento. Sabe, a noite de hoje, e eu quero que você entenda, eu não estou aqui para vender um livro. Poderia ser, é digno, é justo, é um trabalho. Mas eu estou aqui para dizer para você, entra comigo junto nessa. Porque o que eu estou pedindo a Deus são famílias salvas. Você tem um sobrinho, você tem uma criança, você tem uma família que você conhece que ainda não tem Jesus. Não são meras palavras,
Não é sequer uma história da Bíblia ilustrada. Não é poesia. É a vida prática de uma criança. Contada, com princípios, com valores. Junto com meu esposo, nós pensamos em criar um manual para os pais. Então aqui na primeira capa tem como você vai ensinar esse livro. Como você vai tomar versículos. De que tese esse livro vai falar. Sabe do que ele vai entender? Tem um call to action em todos os livros que Deus me deu. Porque esses são os primeiros. Então tem perguntas, moral da história, uma oração guiada e a memorização do texto. Porque eu te confesso que quando Deus me disse, eu falei para Deus, Senhor, eu não quero só escrever. Eu quero que o Senhor entre dentro de casas. É por isso que o meu coração queima. É por isso que eu tenho orado, clamado, chorado dentro da minha casa. E eu quero pedir para você hoje para abrir o teu coração. E não, essa palavra não é só para mãe, não é só para pai. Talvez você diga, eu estou livre dessa, pastora, porque nem filhos eu tenho ainda. Mas eu quero dizer, você quer ter? Essa palavra é para você. Você é tia? Essa palavra é para você. Você é professora? Essa palavra é para você. Você é discipuladora? Essa palavra é para você. Queria que você abrisse comigo o texto que está em Deuteronômio, capítulo número 6. Nós vamos ler de 1 a 9. E a palavra de Deus vai dizer assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou que ensinassem para que se cumprissem na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Repete comigo: tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para cumprires o que bem te sucede. Muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Repete comigo: amarás, pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras hoje eu te ordeno e estarão no teu coração. Agora esses 7. Bate no teu peito e diz: é para mim. Tu e eu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das suas portas. Querida, você não veio a essa terra para brincar de oba-oba. Salmo 150 vai dizer que viemos à terra com um propósito. Qual, pastora? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu intitulei essa palavra como além de existir. Tenho visto pessoas dia após dia trabalhando, presas na sua rotina, e tá tudo bem, porque essa parte é lícita para nós. É o que nós fomos encargos, nossos encargos do nosso dia a dia: mãe, trabalho, faxina, casa, legal. Mas a vida não pode se resumir só a isso. Deus não te trouxe à terra para lavar unicamente as roupas da tua casa. Deus não te trouxe exclusivamente à terra só para falar de o que você achou ou deixou de achar do que a sua amiga postou no Instagram. Deus te trouxe à terra com um objetivo, dizendo para você: eu preciso que você feche a brecha que eu lhe incumbi. Vejo mulheres olhando para pastoras como tivemos quinta, sexta, sábado e ainda teremos. Talvez a tua líder de discipulado, né? E aí a gente pensa assim: é para ela. Não. Hoje a pastora Marisângela falou: você é remédio, você é alimento. Você é remédio e alimento para quem está do teu lado, para quem está dentro da tua casa. Esta palavra mexeu muito comigo, porque eu digo para vocês que a Bíblia vai dizer em Isaías 61 que nós somos ungidos com uma unção para quebrar cadeias, grilhões, para apregoar a palavra do Senhor.
A Bíblia também vai dizer que no início tem um homem, e a primeira vez que a palavra unção é derramada e expressa nesse contexto na Bíblia é sobre Bezalel. Ele não era um guerreiro, ele não era um pastor, ele não era sequer um apóstolo, ele também não era um sacerdote, ele não era um rei, ele era um artesão. Pastor, então por que Deus derrama unção sobre ele? Porque quando Deus derrama unção sobre você e sobre mim, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que a gente vai fazer ou deixar de fazer, mas é para cumprir um propósito para Ele, que alcance ao meu próximo. Deus ungiu Bezalel para fazer os artifícios do tabernáculo. Quem usufruiria desses artifícios? O povo de Deus. Sabe, é incrível porque a gente começa um contexto como esse, e esse texto ele vai falar sobre a base dele, é o amor ao Senhor. Está mandando que a gente ame ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa inteireza. E aí eu vejo a igreja do Senhor e eu me incluo, querida, porque é tão fácil a gente se embananar com um monte de vento por aí, com a nossa rotina, com as bagunças de casa, com o nosso maridinho, com aquilo que a nossa amiga fez, deixou de fazer, com o almoço que atrasou, a gente se embanana demais e esquece do porquê que a gente veio para a terra. Passamos a existir. E viver não é sobre existir. Viver é muito além disso, é trazer à vida a atitude prática do que é você estabelecer a ordenança que Deus te deu. Esse texto, ele tem 3 pontos: o amor a Deus. Em segundo lugar, repassar para as próximas gerações. É uma incumbência que Deus dá a todos nós como cristãos. E em terceiro lugar, ele vai dizer, para testemunhar aos de fora, com as suas mãos, com aquilo que vai estar no seu frontal. Ou seja, vai ser aparente para o que você vê e para o que você passa e nos umbrais da sua porta. Eu quero que você guarde muito bem essa palavra, porque você não veio aqui em vão. Não foi à toa. Deus te trouxe aqui para você entender a responsabilidade que você tem com a próxima geração. A responsabilidade que tu tem com o teu legado. Querida, esse texto vai dizer que é para chamar a mesa. É para incutir a mesa. Significa que é para desenvolver intimidade. E não existe outro tempo mais do que pais e filhos completamente desconexos. A gente entra em casa, está com o celular. A gente sai de casa, a gente está com o celular. A gente vê dentro dos restaurantes as famílias sentadas à mesa com os smartphones. Ninguém mais conversa. E se precisar conversar, manda um zap. Nem me liga, manda um zap para eu ouvir vezes 2. As conexões não estão sendo contadas. A Bíblia vai dizer que uma geração necessariamente precisava contar a outra os feitos do Senhor. E aonde está a minha parte e a tua parte? Eu tenho dito para Deus, porque ontem a minha mãe falou, as promessas são para todos. A profecia vai lhe encontrar, a menos que... Como assim, pastor? A menos que? A menos que você abdique da tua parte. A profecia não encontrou a família de Eli, sabia? Eles perpetuariam, mas Eli abdicou, como sacerdote, de corrigir os seus filhos e de ensinar os seus filhos no caminho. E a Bíblia vai dizer que Deus se ira tanto com os seus filhos e diz para ele, Icabode, foi-se a glória do Senhor. Mas em contraponto temos outra família. Lá vem Noé. Noé paga de doido, nunca tinha chovido. E aí vem Deus e diz, constrói uma arca para tu enfiar tua mulher e as tuas noras. Eita, que nora e sogra. A minha é uma bênção, te amo. Glória a Deus. Teus filhos e um monte de bicho dentro, porque eu vou destruir o mundo. As pessoas deviam falar, você está maluco? Mas estava nas mãos dele. Essa noite você não veio aqui em vão, está na minha mão. A próxima geração depende do que a Suzana hoje vai fazer. A próxima geração depende do que você hoje vai fazer, do que você vai contar para ela. O que você vai contar? A novela do dia anterior? O Dorominha muito legal? O que o teu marido fez que te entristeceu? Ou você vai contar para a próxima geração os feitos daquele Deus que era ontem, que é hoje e que será eternamente?
Esse é o Deus que nós servimos. A gente não pode terceirizar a educação cristã, não, querida. O que eu mais ouço é: pastora, me ajuda. E eu estou aqui para isso. Eu gosto de dizer para os jovens: eu e meu esposo estamos aqui, para a glória de Deus, para ajudá-los. É a minha parte, eu sei. Mas eu não vou assumir essa sozinha, não. Porque tudo começa aonde que a Bíblia vai dizer? Dentro de casa. É importante a gente incentivar, trazer para a comunidade dos salvos, incentivar a participar, pagar congresso, curtir, levar, buscar. Mas o jovem, o adolescente, a criança, eles aprendem muito mais pelo discurso vivido do que pelo discurso falado. Tem uma porcentagem que diz que 3 vezes mais uma criança e um adolescente dá ouvidos ao que os pais falam do que a professor, amigos, pastores. Ah, pastora, sabe o que é? É que, assim, eu já entendi, vou assumir meu papel, mas meu background é muito sujo. Ah, é? A Bíblia também vai trazer um monte de exemplo. Tinha Raabe. Ela não tinha nada. Parecia que ela não tinha nada para contar dos feitos do Senhor, afinal de contas, nem do povo de Deus ela era. Mas o Senhor a resgata e ela diz: não vou sozinha não. Manda chamar meu pai, minha mãe, meus tios, meus irmãos, todo mundo. Eu não quero ir sozinha para o povo de Deus. Leva a minha família tudo, vocês se comprometem. Ela pede aos espias. Raabe era uma prostituta. Ah, pastora, mas eu não sou mãe. Eu não sei. Tá bom, irmã. Tem paternidade, maternidade espiritual. Esté não tinha pai nem mãe, não. Ela era órfã. Mas tinha um tio que assumiu o papel dele. Tinha um tio que fez o que precisava ser feito. Ensinou aquela menina nos caminhos do Senhor. Talvez não tinha uma mãe para dizer: Esté, arruma o cabelo. Esté, encolhe a barriga. Esté, veste essa roupa. Mas ele ensinou aquilo que precisava ser ensinado. E quando o rei, dentre milhares de mulheres maravilhosas naquele harém, brilha os olhos do rei para aquela que tinha a estrela de Davi. Quando eu e você assumimos a nossa parte, a próxima geração pode ser comprometida. Ah, pastor, eu sou irmã. Não foi Joquebede não que ficou vigiando Moisés no rio. Foi Miriam. Era a irmã mais velha. O nosso irmão mais velho, Jesus, veio à terra, pagou um preço único e exclusivo por mim e por você. O que é que eu, como cristã, já mais velha de igreja, o que é que você, como cristã, tem feito pelos filhinhos do Senhor? Moody dizia uma frase muito legal, que a Bíblia não foi feita para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. E eu vejo um monte de crente, e esse ano até como igreja nós fizemos o 365, querendo falar da Bíblia, mas só segue Jesus na multidão. Só fala de Jesus no domingo, na terça, no dia do discipulado. Não conhece Jesus. Não sabe quem Ele é. Não conhece os seus preceitos e as suas palavras. Então tá bom, como é que eu vou contar para a próxima geração se eu nem sei o que contar? A gente quer viver um evangelhozinho de fast food, sabe, de amostrinha. Mas tu já foi no mercado? Lá em Águas Claras tem o Oba. E o Oba, ele tem umas amostras deliciosas de queijos chiquérrimos, caríssimos. Eu adoro aquele mercado. Só não vou muito porque é muito caro. Mas quando eu quero uma coisa específica, eu vou lá. Porque tem muitas amostras gostosas. Mas ninguém enche barriga de amostra, querida. Você tem que voltar para casa e você tem que se alimentar, não é? Mas com o evangelho, às vezes a gente quer viver um evangelho de amostras. Você prega, eu colaboro com a tua mensagem. Você ora, eu digo amém. E eu não estou aqui dizendo contra os profetas, mas estou dizendo que se levantem profetas em casa. Mas estou dizendo que eu sei o que é viver um evangelho que vem da força do exemplo. Eu e meus 2 irmãos, as minhas 2 filhas, comigo e o meu esposo, não estão querendo virar pastores, não viramos pastores, porque vimos eles nos púlpitos. Nos apaixonamos por quem Jesus era, porque minha mãe e meu pai batiam na nossa porta. Já orou hoje?
A gente era pequeno, tinha que decorar versículo. Meu pai dizia 30 versículos, 15 versículos, 10 versículos. Cadê a referência? Já leu Bíblia hoje. Até que a gente foi ficando mais velho, e aí eles não precisavam mais bater no na nossa porta, porque já tinha algo dentro de mim, já tinha vivido uma experiência dentro de mim. Querido, eu não posso te prometer não, que se você for crente, teus filhos vão ser. Isso nunca foi bíblico. Mas eu posso te dizer, crie ambientes seguros para essas crianças, para esses adolescentes e para esses jovens. Se eles verem você, o exemplo arrasta. Se eles estiverem orando, pagando um preço. No início desse ano a gente ouviu várias palavras para orar de madrugada. E eu comecei. Falei para Jesus, nossa, é desafiador demais, porque eu amo dormir. E agora que eu estou começando a dormir um pouquinho, que a minha pequenininha está com 1 ano e 4. Mas vou começar. Só que eu comecei a perceber que quanto mais eu acordava de madrugada, as duas meninas começaram a acordar e dizer assim, mamãe, desenho, mamãe, brincar, mamãe, piscina, mamãe, o que tem para fazer hoje? E o Espírito Santo disse para mim, você pode e deve tirar um tempo só para mim. Mas é chegada uma hora onde você vai levantar e vai ler e orar com elas. E não só por elas. Se eu perguntasse hoje aqui, quantas aqui oram pelos filhos? Quantas aqui oram pelos sobrinhos? Talvez a maioria, 100% levantaria a mão. Mas quantas aqui têm orado com os filhos? O Espírito Santo disse para mim, volte a fazer devocional na frente da Manuela e da Ana. Sabe o que aqui tem acontecido? Minha filha tem 1 ano e 4 meses. Ela levanta, ela pega uma biblinha desse tamanho, que ganhou no dia da apresentação aqui da igreja, e diz, mamãe, 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 termina a Bíblia. Ela diz, mem, mem. Aí ela fala, titi-bi, leti, titi-bi. Ela ama um trem da Gabi. É um desenho bem bobo, não vou fazer propaganda, não fala nada de ruim, mas não estou aqui para isso. Lá em casa elas sabem, primeiro eu preciso acordar, vem leite, Bíblia, alimenta o corpo, alimenta o espírito. Aí depois do que eu preciso fazer, depois dos rudimentos instaurados dentro de mim e delas, aí sim eu posso brincar, ver TV, pra piscina, o que for. Fazer dever de casa. Mas lá em casa, a Manuela fala, mamãe, só hoje um desenho antes, pode ser um desenho da Bíblia. E eu falo para ela, filha, hoje a minha avó falou assim, foi muito engraçado, porque hoje a minha avó falou, eu leio 3 capítulos de manhã, não foi? Aí a Manuela na escada, eu só gosto de 2, 2 para mim tá uma ótima porção. Eu vou te terminar esse momento, desse ponto, trazendo esse exemplo. Houve aquela época do filme da Barbie, não sei se você lembra. E estava muito barulho dizendo, leva as crianças, não leva as crianças. E eu havia comprado o ingresso para mim e para minha filha. E ela adora, tudo de rosa. Pensa uma Paty completa, a minha filha é toda princesa, delicada, maravilhosa. E a outra super princesa também, mas mais espoleta. Ela vira para mim e fala, mamãe, Barbie, vamos assistir, nossa primeira vez no cinema, lá. Começou aquele movimento, eu falei para ela, Manu, mamãe vai sozinha, tá? A mamãe vai e você fica. Ela virou para mim e disse assim, mamãe, por que o filme da Barbie é bom para você e ruim para mim? Hoje a gente vê, sabe o quê? Pais e mães dizendo, vou fugir das perguntas difíceis. Mardoqueu não fugiu. Quando Esther falou, olha Mardoqueu, eu acho que eu não vou entrar na presença do rei não, porque ele nem me chamou. Ele disse, tudo bem, se você não for, Deus vai levantar outro. Mas não pense você que você vai ficar de fora dessa. Quem sabe não foi para esse tempo. Naquele momento eu respondi para minha filha, não é bom para mim também, a mamãe não vai. Meus pais falaram comigo, meu esposo falou comigo, mandei mensagem para todas as minhas discípulas. Era tipo um rolê de girls. E falei para elas, para que a minha próxima geração, para que o meu legado saiba o que precisa ser feito. Hoje eu vou abdicar disso. Ah, pastora, você já tinha maturidade? Tinha, ela não. Mas não é a vida, não é faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Eu vejo muitos pais dizendo assim, eu te amo, filho, amor da minha vida, supra-sumo do Senhor, promessa, Isaac. Ai, que lindo no Instagram. Mas o menino fala, mãe, brinca comigo. Agora não, menino, eu estou no celular. Mãe, me ajuda com isso. Não, eu estou ocupada. Está mexendo no Zap com as amigas.
Mãe, eu tenho o dever de casa de fazer uma maquete. Mas que insuportável essa velha escola. Eles nos leem. Essa geração não nos leem com palavras. Essa geração nos leem com atitudes. Estão de olho no que a gente faz. A minha filha mais novinha, de 1 ano e pouco, não vai com casa em ninguém. Mas se eu pedir para ela para ir no colo de pessoas que ela conhece, ela abre um enorme sorriso e vai. Por quê, pastora? Porque quando um pai conhece o outro, dá segurança para os filhos. Eu quero te convidar a ser uma geração apaixonada por Deus, porque mulheres que amam ao Senhor geram filhos que o almejam. Eu quero te convidar a entender o seu papel, porque a Ana Laura jamais vai em colos estranhos. E a gente tem visto filhos que não conhecem a Deus porque os pais não conhecem ao Senhor. Apenas dizem, Deus é legal, Deus dá, Deus cura, Deus faz. E Deus é quem? Você tem levado Jesus para dentro da sua casa? Você tem desenvolvido um relacionamento com o Senhor? Ah, pastora, isso dá muito trabalho. Tudo dá trabalho, querida. Escolha o trabalho que você quer. Dá trabalho perguntar mais do que como foi sua aula, mas perguntar a fundo. A minha baixinha vira para mim e fala, mãe, eu fiz uma coisa, mas eu não queria te contar, mas eu não posso esconder. Eu vou te contar. E aí ela me conta. Aí ela fala, mas você vai falar comigo tipo como mãe ou como amiga? Cara, Manuela, ela é um gênio. E aí eu falo para ela, pode me contar como amiga. Claro que se ela falar alguma besteira, eu vou corrigir depois. Mas eu quero que ela saiba que dentro de casa há um porto seguro. Que no que precisar, eu vou reconfortá-la. No que precisar, eu vou ensiná-la no caminho. Porque mais do que viver um evangelho de púlpito, queridos, quando eu, Suzana, chegar no céu, Jesus não quer saber se eu preguei para você. Jesus não quer saber quantos discipulados eu fiz. Jesus vai me perguntar, aonde está o teu legado? Filhos são herança do Senhor. Foram frutos dele, nos permitido cuidar. É por isso que eu quero dizer para você, assuma o seu papel. Aprenda a palavra. Hoje a pastora disse pela manhã, começa de dentro, mas alcança os de fora. Porque quando você entende isso aqui, Deus Pai descia com Adão todos os dias, na viração do dia, para andar com ele no final daquele dia. Eu quero te convidar a descer no final do dia para andar com a próxima geração, para orar com a próxima geração, para pagar um preço por eles, para ver crianças que celebram o nome de Jesus, orando em espírito e em verdade, adorando a um Deus não das historinhas brincadeiras, mas adorando a um Deus que vive. Caramba, quando você entende isso. Esse livro, eu prometo que eu vou terminar esse ponto aí sim. E eu tô ligada na minha hora, mãe. É a minha filha. Porque a Manuela começou a desejar ganhar todo mundo de dentro da escola para Jesus. Aquela menina de 4 anos, todos os dias. Todos os dias. E eu falo isso perante o Senhor porque Ele sabe. No nosso cultinho ela diz, vamos orar pela professora Brenda. Professora Brenda, você nem sabe o quanto você é intercedida lá em casa. Eu te amo, professora Brenda. E eu mal lhe conheço. Os alunos da Manuela começaram a aceitar Jesus um por um. E os pais começaram a me mandar zap. Olha, sabe o que é? Era um casal de lésbicas. Olha, sabe o que é? Uma família budista. Olha, a gente quer chamar a Manuela para o aniversário, mas a tua filha está falando de um Jesus. Os nossos filhos estão pedindo para orar antes de dormir. A gente nem conhece esse Jesus. Irmã, minha filha não é mais do que os teus filhos. Não é mais do que os teus adolescentes, nem os teus jovens. É uma questão de escolha. Porque se você escolher entrar para dentro de casa e incutir nessa nova geração, você vai viver uma responsabilidade social gigantesca. Sabe qual? De agora, sabendo que eu mudei para dentro, né? Eu aceitei o meu encargo, não foi? Então agora eu posso ir para fora. Agora eu posso entender que assim como a mulher samaritana,
ela foi alcançada por Jesus. Ela não era mãe, ela não era tia. A Bíblia nem vai dizer se ela tinha algum contexto de filiação. Mas ela sai daquele encontro com Jesus, pronta para ganhar uma cidade inteira. Hoje você veio num encontro com Jesus, pronta para ganhar quem? Dorcas não era uma pastora, não era uma líder, ela era uma... A Bíblia nem fala se ela era mãe. Não vai descrever isso sobre ela. Mas Dorcas foi uma mulher que entendeu que a maternidade dela também era espiritual e cuidava dos órfãos e das viúvas. Jael, que dentro de casa ouviu a voz do Senhor e livrou uma cidade inteira. Minha mãe tem essa mensagem. Uma mulher sábia que ouviu ao Senhor. Libertação, testemunho para um povo começa com uma escolha dentro de casa. Eu queria que você já começasse a se levantar. E eu quero concluir isso sobre a nossa responsabilidade. Minha lente está saindo, Jesus, me ajuda. Falando para você de 2 Reis, capítulo número 4, sobre uma viúva que tinha necessidade porque o marido dela tinha morrido. E aí ela pensa, acabou tudo. Ela vira para o profeta e fala: Eliseu, acabou tudo, meu marido morreu, vai acabar para mim também. E ele diz: vai na casa dos teus vizinhos e pega vasilhas, todas quantas você puder. Volta para casa e começa a encher do azeite que você tem. Repete comigo: do azeite que eu? Do azeite que ela tinha. E ele falou: não vai parar de jorrar. Quantas vasilhas você tiver, quantas vasilhas serão enchidas. Olha que lindo. Outro texto, outro momento bíblico, outra família, outro recado divino, mas envolvendo eu dentro de casa e o meu próximo. Quando ela pede as vasilhas emprestadas, ela entende que a unção que ela tem para dentro de casa, ela não ia comer só azeite, gente, mas ela pede emprestado o que o outro tinha, para usar o que ela tinha dentro da casa dela. Começa a encher os azeites. E depois, pastor, o que acontece depois? Ela pega aquele azeite e vai vender. Vira recurso e provisão para a casa dela. Já não mais ela e o filho dela vão padecer, mas outras famílias também vão receber aquele azeite. E aí é aonde está a grande sacada. Você quer unção para quê? Você quer ser casa escolhida para quê? Você quer ser completa para você ou para tocar todos o que o teu transbordar puder alcançar? Eu queria chamar a minha mãe e essa noite eu gostaria de orar com você. Dizer para você que hoje o meu pedido a Deus é que a gente clame por um coração como o de Jesus. Eu queria pedir só para que a gente colocasse também no telão uma imagem de um e-book. Só para eu não esquecer de falar isso no final. Sabe, o coração de Jesus clama por filhos maduros. Eu sei que às vezes tudo que a gente queria era um elogio. Eu já tenho feito tanto, pastor, eu só queria um parabéns, continua, é isso aí. E faz parte, a gente é carne. Mas quanto mais os dias passam, mais eu percebo que a gente precisa amadurecer e entender o que de fato a gente veio fazer aqui. E que um coração como Jesus precisa querer o que Jesus quer. Porque a Bíblia vai falar: como ouvirão se não há quem pregue? Eu disse para você: todo ser que respira, louve ao Senhor, Salmo 150. Mas a Bíblia também vai dizer nos evangelhos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem pregai? Quem discipulai? Quem contará às outras gerações? Jesus estava rodeado de pessoas. E as crianças começam a chegar em massa. E começam a tocar o mestre. E todos começam a dizer: para, está atrapalhando o mestre. Mas ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. É necessário que eu e você assumamos o nosso papel. E eu quero te perguntar: Deus pode contar com você essa noite?